Glória a Deus. Salve a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Tenho uma eterna gratidão ao Senhor Deus que nos concedeu esta oportunidade de trazer a sua santa e poderosa palavra. Também a direção que nos concedeu a oportunidade de poder trazer a santa palavra de Deus nesta noite. Também aos pastores presidentes, que Deus abençoe de forma poderosa. E a todos os irmãos, quem veio ouvir a palavra de Deus, adore ao nome do Senhor, tenha plena liberdade. Abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Hoje, culto de missões. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. O tema, não na nossa sabedoria, mas no agir e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Bem, quando todos acharam, vamos estar lendo a palavra de Deus. Amém? Vou estar lendo, a igreja somente acompanha. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A igreja repita o versículo 4 em alto e bom som. Glória a Deus. Oremos nesta noite. Senhor Deus, eterno Pai, graça te damos pela saúde, meu Pai, pela proteção, pelo livramento, de podermos, meu Pai amado, estar em Tua presença nesta noite, para ouvirmos a Tua santa e poderosa palavra. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, dá-nos entendimento, discernimento, para entendermos a Tua mensagem, a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha falar aos corações, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Confirma mais uma vez o poder que há em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tomai vossos assentos, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Esta carta de Paulo foi uma carta que foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Foi na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade, aleluia, do norte da Grécia. A cidade de Corinto era uma metrópole muito rica em seu comércio nos dias apostólicos. A igreja de Corinto, como Paulo fala no capítulo 1, era uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. Também era uma igreja muito rica. Era uma igreja também, aleluia, que ela tinha muitos membros, era muito vista, era muito formosa. Era uma igreja que não faltava absolutamente nada. Ela tinha tudo para ser uma igreja perfeita aqui na terra naquele tempo. Mas Paulo, ele ficou ali 18 meses ali na igreja de Corinto. Foi ele que fundou a igreja. Se nós lemos em Atos capítulo 18, no versículo 1 ao 11, diz a palavra que Paulo foi o fundador desta igreja. E ele, fundando essa igreja, ele estava em todo esse tempo ensinando, pregando e instruindo a igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto, ela tinha dons espirituais, ela tinha riquezas, ela tinha visibilidade na Grécia, ela tinha ali uma visibilidade aos seus arredores, mas há algo que Paulo foi motivado
para enviar essa carta? Alguns historiadores falam que vieram alguns a enviar cartas para Paulo, falando de como está a igreja de Corinto naquele dia, naquele século. Aleluia. Outrora, aquela igreja, que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, que ela tinha sabedoria, ensinamento, instrução do apóstolo Paulo, outrora ela estava passando por um declínio espiritual. E por esse motivo, Paulo envia a primeira carta aos Coríntios. Não sendo suficiente, ele envia a segunda carta aos Coríntios. Presta uma coisa aqui. Se uma igreja, ela tem dons espirituais, ela tem riquezas, tem muitos membros, tem grandes, poderosos, dentro da igreja, ela tem de tudo para ela poder ser uma igreja perfeita, uma igreja agradável à sociedade. Mas o que foi que aconteceu então para ter esse declínio espiritual na igreja de Corinto? Diz alguns historiadores que naquele tempo, naquela época, tinha 2 templos ali na Grécia, ao norte da Grécia, aos arredores de Corinto. Uma delas era o templo de Afrodite. Esta era uma deusa pagã. Deusa pagã esta que ela tinha os seus cultos através de sexologias. Os cultos eram oferecidos à deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade. Então, o culto era através do ato sexual. O outro deus, o outro templo pagão que tinha ali, era o templo do deus pagão Apolo. Este era aquele Deus, aonde ele priorizava, falava com palavras de sabedoria, com poesia, priorizava também, aleluia, em suas ministrações, a beleza masculina. Acontecendo então, aos arredores da igreja de Corinto, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Esta igreja que tinha dons, tinha riqueza, tinha grandes, era bem conhecida, tinha muitos membros, era grande, estava passando por um declínio espiritual. Então dá-se a entender que aqueles arredores, aonde estava a igreja de Corinto, era um ambiente hostil. Imagine só, em uma cidade aonde há somente uma igreja evangélica, somente uma igreja que professe ao Senhor Jesus, e aos seus arredores você vê templos satânicos, templos aonde as pessoas cultuam fazendo ato sexual. Imagine como é que fica a mente daquela igreja. Alguns dizem que influenciadores desses templos satânicos estavam influenciando os membros da igreja de Corinto a irem para seus templos satânicos. Então Paulo, instruído, ele que estava apoderado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: não deixarei este fundamento, esta raiz, morrer nesse declínio espiritual, mas eu enviarei palavras e escrituras inspirados pelo Espírito Santo para esta igreja. Ela não vai morrer espiritualmente. Esta igreja não vai passar por uma morte espiritual, mas pelo poder desta mensagem, desta palavra, Deus falará com a igreja, e através da palavra que falarei à igreja, o poder de Deus há de se manifestar àqueles que ouvirem. Olha para cá, era como se Paulo escrevesse uma carta e entregasse ao sacerdote ou ao pastor que estava ali na igreja. E o pastor pegava a carta de Paulo e ele lia para toda a congregação. É como se essa Bíblia fosse uma carta. Eu pegasse essa carta e começava a falar para vós aquilo que está escrito nesta carta. Aquela igreja que outrora era bem espiritualmente, tinha uma boa saúde, agora estava em declínio
declínio espiritual. Mas o que é isso? É quando os princípios bíblicos, você deixa eles para seguir os princípios humanos. É quando você deixa, aleluia, aquela palavra doutrinária da parte de Deus para ouvir palavras doutrinárias humanas. Você deixa de seguir os caminhos do Senhor para seguir os seus belos caminhos. Porque a Bíblia diz no capítulo 1 que a igreja de Corinto estava havendo divisões dentro da igreja. Uns falavam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E alguns estavam criando ali facções, panelinhas para prostituição, a deusa, aleluia, da prostituição. E uns criavam panelinhas para ficar contra Paulo, porque eram a favor de Cefas. Ficaram contra Paulo, porque era a favor de Paulo. Então havia uma divisão, uma guerra dentro daquela igreja. Mas saiba de uma coisa: a igreja ela pode passar por um declínio espiritual, mas quando Deus envia a mensagem profética, a mensagem, aleluia, bíblica, o diabo vai ter que cair por terra naquela igreja. Ele pode fazer de tudo para fechar a porta, para matar os crentes, mas quando Deus entra na cena, não existe demônio, não existe homem, não existe deusa, não existe Deus pagão. Quando Deus entra na frente, diz a palavra: operando eu, quem? Ele pergunta, impedirá. Quando Deus entra na frente, ele vence a batalha, ele vence a guerra, e juntamente com ele a sua igreja, ela ergue a bandeira da vitória. Ele fala: ninguém mata, ninguém fere, ninguém mexe com o meu povo, o povo é meu, quem zela sou eu. Vocês são os rebanhos de Deus, são ovelhas de Deus, e vocês têm um bom pastor que zela, protege as suas ovelhas. Pode vir leão, pode vir urso, mas o bom pastor, ele mata o leão, dissere o urso, mas a vitória, ela permanece à igreja do povo de Deus. Olhe para cá. Sabe o que significa isso aqui? Obra missionária. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ele falou: vocês podem me prender, podem me bater, mas a mensagem, a palavra de Deus, vocês não podem prendê-la, porque a palavra de Deus, ela pode sair pela minha boca, mas há vasos lá fora que também são úteis para o reino de Deus. Tem muita gente que fala assim: eu sou único, Deus só usa mim, porque eu sou o bambambam, eu tenho, eu faço, eu posso, sou isso, sou aquilo. Deixa eu te dar uma notícia: você não é nada sem o teu Deus. Elias falou: agora é só comigo, é eu que faço e acabou. É só uma hipótese. Faça isso, aleluia. Eu posso, eu faço, eu tenho. Ele vai acabar se esquecendo que ele é somente um profeta que Deus levantou. Nós somos apenas um que Deus levantou. Se você não quiser fazer a obra, não se preocupe, Deus levanta outro para ficar no seu lugar. Porque quando Elias saiu, Deus levantou Eliseu. Quando João Batista saiu, Deus levantou Jesus para pregar essa palavra. E quando Jesus desapareceu de cena, então Deus manda o seu Espírito Santo. Mas a obra, ela continua. Pastor para, missionário para, mas a obra continua, porque a obra não é de homens, a obra é de Deus. E quando Deus fala, vai acontecer, vai acontecer. Diante as circunstâncias, não importa, a palavra de Deus, ela é fiel e fala, tudo o que Deus faz se cumpre na palavra e no testemunho do nosso Deus. Olha para cá. Alguns falam que aquela pregação de Paulo era uma pregação de sabedoria de homens. Era uma sabedoria aonde não tinha virtude.
era uma sabedoria grega, porque a igreja de Corinto estava na Grécia, e na Grécia todo grego tinha aquela visão de falar bem ao público, com palavras persuasivas, com sabedoria. Eles priorizavam, prestavam mais atenção naquelas mensagens, naquelas palavras calmas, com sabedorias humanas, com técnicas vocais. Eles priorizavam isso e estavam falando que a igreja de Cristo, aonde o apóstolo Paulo ali fundou, a mensagem dele era uma mensagem que só tinha somente palavras, mas não tinha virtude. Mas Paulo fala: eu, quando fui ter convosco, eu não vos anunciei senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem de Paulo era o quê? Cristo. Não existe outra mensagem a qual deveremos pregar a não ser Cristo. O que é isso? A mensagem, o centro da tua mensagem, ela tem que ser Cristo Jesus. Se a tua mensagem se Cristo não for o centro da tua mensagem, a tua mensagem ela não tem evidências do poder de Deus. Quando Paulo falava, quando Paulo ensinava, quando Paulo exortava, quando Paulo pregava, entregava a mensagem, Cristo era o centro. Às vezes não citava Cristo como pessoa, mas ele citava evidências de que o centro da mensagem dele era Cristo. E esta é o fundamento que nós devemos ter, que o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós vivemos na sociedade, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Nós somos testemunhos de Deus. Melhor dizendo, somos testemunhas de Cristo Jesus. Através da tua vida, as pessoas podem ver Cristo. Através da tua mensagem, elas vão conhecer a Cristo. E Cristo é aquele fundamento, é a pedra angular. Ele é o sol da justiça, é o Cordeiro Santo, imaculado, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele mediador entre Deus e os homens. É Ele que faz e desfaz. É Ele que é Deus, é Ele que opera, é Ele que é o Filho de Deus. Eu estava em temor, eu estava em grande tremor, mas eu estava com vocês anunciando Cristo. Olhe para cá, você quer ser um missionário, quer fazer a obra de Deus. Entenda uma coisa aqui: na obra missionária não vai haver conforto para ti. Vai ter dias que você vai ter uma tribulação tão grande na tua casa, mas você não pode negar de fazer a obra. Porque se você negar de fazer a obra, Deus, Ele acorcha as coisas mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai acorchar cada vez mais. Se você pensa que está apertado por estar fazendo a obra, imagina se você negar. É aí que Deus vai apertar cada vez mais. E Paulo fala: eu preguei a vós em fraqueza, em tremor, em grande tremor, mas eu vos anunciei a Cristo Jesus. Aí então chega no ponto, ele fala: a minha palavra, a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus.
nós que estamos encarregados de pregar a palavra de Deus, temos uma grande responsabilidade sobre nossos ombros. Por quê? Porque a tua pregação é aonde Deus vai julgar tanto a você que prega, tanto aqueles que te ouvem. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela tanto fala com quem está pregando, quanto ela fala com quem está ouvindo. Muito cuidado com a mensagem que tu prega, porque naquele grande dia, Deus irá ter contigo por cada língua, cada versículo, cada palavra e ponto que você falou ou que você pregou. Há uma questão aqui. Se o centro da mensagem não for Cristo, se não for a palavra de Deus, não tem como ter poder. Somente a palavra de Deus despede labaredas de fogo. É a palavra. Não é pula-pula. Não é grito. Não é movimentação que traz evidência do poder de Deus. Mas é a mensagem que tu prega. Se esta mensagem for a palavra de Deus, através da palavra, a manifestação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se manifesta, aquelas pessoas que ouvem a palavra que tu prega, elas se crerem, o poder de Deus vai se manifestar na vida dela. E quando manifesta o poder de Deus, é a necessidade de uma transformação. É uma evidência. E essa evidência é de transformar o ambiente do natural para o sobrenatural. E essa evidência não vai somente no lugar, mas também no culto. Quando é pregada a palavra de Deus, o ambiente passa de natural para sobrenatural. Quem está ouvindo a palavra, ele passa do natural para o sobrenatural. Aleluia! E quando há o sobrenatural, coisas grandiosas, maravilhosas acontecem durante a pregação da palavra de Deus. O Senhor começa a manifestar o seu poder. Você lembra a palavra, diz assim, a palavra do Senhor? Que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus na terra. É bíblico. Ele é o poder de Deus aqui na terra. Nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos os grandes milagres que aconteceram na Bíblia. E cada milagre é onde estava o Espírito Santo. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava sobre a face das águas, voava. Se nós vemos, quando Deus escolhia um profeta ou alguém para fazer a missão, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa, enchia ela. Quando a obra acabava, quando a missão acabava, ele saía daquela pessoa e voltava. Mas quando tinha missão, ele entrava. Acabou a missão, ele saía. Mas há uma promessa da parte de Deus que seria para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor falou para os discípulos que eles não ficariam órfãos, mas Ele enviaria o Espírito Santo de Deus para a vida deles. Ele falou para eles: este Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos aqui então discípulos, após a ascensão de Cristo, estavam ali 10 dias esperando a promessa do Pai, de Cristo Jesus, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa aonde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E diz a palavra: e
todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Paulo fala mais na frente: vocês agora são um templo e morada do Espírito Santo. Os profetas outrora era temporário, mas agora vocês é morada do Espírito Santo de Deus. Não sai mais, não larga mais, estará para sempre com vós até o dia do arrebatamento. É Ele que te consola, é Ele que te fortalece, é Ele que te anima, é Ele que te alegra. Ele é o nosso guia, aleluia, missionário para fazer missões. Aleluia. Se a pregação for aquela pregação somente de sabedoria humana, não tem poder de Deus. É como se fosse uma árvore, somente folhas, tem beleza, tem eloquência, tem técnica vocal, tem sabedoria, mas essa árvore, ela não tem frutos. A árvore que não tem fruto não serve para o reino de Deus, porque você tem que ser uma árvore desejada para o mundo. O mundo tem que mastigar aquilo que você está oferecendo para eles. Mas tem pregadores, tem missionários que são somente árvores, folhas. Só tem folhas, é só beleza, é só aparência, mas não tem fruto. Mas se nós, aleluia, fomos um pregador, um missionário cheio do Espírito Santo, esta árvore, ela traz frutos para o mundo, frutos para o reino de Deus. E quando você prega, aleluia, o poder de Deus, ele se manifesta. E quando se manifesta, correntes são quebradas, cadeados são quebrados, as fortalezas malignas, elas são quebradas, cai por terra todo mal, os demônios caem por terra, aleluia, o cativo é libertado, o canceroso é curado, os paralíticos andam. O milagre de Deus é a evidência da pregação da palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou estar encerrando aqui agora. Obra missionária só acontece se tiver o Espírito Santo. Se você achar que você dá conta sozinho, propósito para que venhamos fazer discípulos para o Senhor Jesus, para que venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Então saiba de uma coisa: é necessário revestimento de poder para a igreja. Amém? Toda a igreja, coloque a mão sobre o vosso coração. Pensa no Senhor Jesus Cristo agora. E esta palavra, que ela venha ser como uma semente plantada sobre os vossos corações, que venha gerar frutos, que venha cair em boa terra. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresento a cada alma que está aqui nesta noite, a cada, meu Pai, missionário, missionária, que esta obra missionária, meu Deus, venha ser carregada de evidência nessa terra. Usa esta igreja, usa a boca dela, a boca dele, para anunciar a tua palavra. Que não venha somente ser palavras, ó Pai, com sabedoria, mas que venha ser, meu Pai, venha ter demonstração de poder, venha ter evidência do teu poder, da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que eles venham levantar a amada espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e venha ser como um guerreiro de Cristo Jesus, a anunciar a tua palavra ao mundo afora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja assim confirma. Aplauda o Senhor Jesus, que merece toda a honra e toda a glória.
Vamos adorar o Senhor. Você ouviu a palavra de Deus? Feche os seus olhos ainda, coloca com a mão no teu coração ainda. Escuta esse louvor nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito. Se conecte com o Senhor. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Nós não podemos terminar sem te fazer um convite. Durante todo esse culto, o Espírito Santo falou com você. E se você tem o desejo, a vontade de ser um missionário, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que tem o desejo de aceitar o Senhor como teu suficiente Salvador, ou de fazer uma nova aliança com o Senhor, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar você a Deus, para que Deus te encha do Espírito dEle, para que você, a partir dessa noite, seja um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, sem nenhuma explicação. Você que quer fazer uma nova aliança com o Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor, se Deus falou contigo nessa noite, ouça a voz do Senhor agora. Eu te convido aqui na frente. Eu quero apresentar você a Deus, apresentar a tua família, apresentar a tua vida. E a partir de hoje nada será igual, tudo será diferente, tudo será novo. Cadê a primeira alma para Jesus? Cadê a primeira pessoa a fazer uma nova aliança, a fazer um novo concerto com o Senhor Jesus? Largue esse impedimento, que agora tudo possa se destravar na sua vida e você possa viver o novo do Senhor na tua vida. Alguém para Jesus nessa noite? Aqui na live tem alguém para Jesus? Você que sentiu do Senhor em fazer uma nova aliança? Você ainda tem alguns minutos ainda. Os obreiros trabalhem aí. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar nessa noite. A primeira alma para Jesus aqui, o primeiro jovem a fazer uma nova aliança. Aplaude Jesus, igreja. Tem mais pessoas, tem mais jovens. Se o Espírito Santo te tocou, ei, venha viver o novo do Senhor na tua vida. Venha viver o novo de Jesus na tua história. Mais um jovem vindo ali, olha, rompendo o corredor. Aleluia!
estás aqui, Senhor, eu cuido creio. de ti. Tudo aqui é para ti, Senhor. Mais alguém para Jesus? Você ainda tem oportunidade. Não perca tempo, amanhã pode não Te existir. esperei com O agora é tudo importante. que me O amanhã não pedi, pertence a mas você. você não foi. Aleluia. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Adore o Senhor. Eu quero te adore e glorifica o encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Jesus te ama. Jesus te ama e te chama nessa noite. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Aleluia. Glória a Deus. Já vamos estar orando por esses jovens. Estenda a mão aqui, igreja. Aleluia, que maravilha. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos com grande alegria, Pai, te apresentar essas vidas a Ti. O Senhor morreu por eles, é o Teu povo, é a Tua igreja, é os Teus filhos que sentiram o desejo de fazer uma nova aliança com o Senhor, que a partir de agora tudo será diferente. Papai querido, lança no mar de esquecimento todo erro, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, vai tirando, vai recebendo esta aliança, papai querido, vai renovando, vai dando força aos teus filhos para romper, para andar contigo, que a partir de hoje venha ser uma nova história, venha ser um novo momento, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, reescreve o nome deles no teu livro, papai querido, no livro da vida. Senhor, agora eles vão ser diferentes a partir de hoje. Em nome de Jesus, nós apresentamos ele ao Senhor, e a partir de hoje é tudo novo, em nome de Jesus. E a igreja glorifica, aplaude o Senhor, se alegra com essa juventude. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. O Senhor está aqui, queridos. O Espírito de Deus está na igreja. Amém? Pode sentar um pouquinho, já vamos estar encerrando. Tem alguns avisos aqui. Tem uma criança para apresentar também. Já vou estar passando para o pastor, que vai estar apresentando essa criança aqui juntamente com
com a pastora Helena. O pai é o Edmar da Conceição Cavalcante, a mãe a Noane Ramos dos Santos, e a criança é o Noah Vinícius Ramos Cavalcante. Rapaz, menino do nome bonito, né? Diferente. Aleluia. Vem aqui na frente logo então, para a gente não perder tempo, já para a gente estar apresentando aqui essa criança ao Senhor. Glória a Deus. Eu já vou estar passando para o pastor Edelbrando, que vai estar aqui finalizando, encerrando, apresentando o Noah, né, e toda essa família, e vai estar também dando as bênçãos apostólicas. Quero louvar a Deus pela vida do Anderson, né, que Deus continue te usando poderosamente, não somente nessa cidade, mas por onde Ele te enviar. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui em cima, eu vou estar passando para o pastor. Vamos receber o pastor Edelbrando, o anjo da igreja, com uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, bom era estarmos aqui na casa do Senhor, né? Com muita alegria, com muitas satisfações, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus, e isso é muito bom, né? Eu quero aproveitar para despedir dos irmãos que estão em casa, que nos assistem, né? E espero eu que essa palavra tenha entrado no vosso coração, né? Que Deus tenha visitado a tua casa, o teu coração e colocado tudo no lugar, né? O intuito nosso aqui, o nosso desejo é que tudo vá bem na sua vida, né? Que Deus, que você seja alcançado por Deus e que essa palavra, a partir de agora, possa fazer efeito na sua vida, tá bom? Deus abençoa e até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, está aqui o